espírita. O Zelão é um desses trabalhadores intensos da doutrina espírita, mais do que da casa espírita, da causa espírita. Colabora com muitos centros espíritas, é um ativo trabalhador e vem trazer o seu entendimento, a sua mensagem para todos nós. É sempre um prazer revê-lo, Zelão, e fique à vontade. Obrigado. Não precisa do microfone? Acho que não, né? Boa noite a todos. Precisa do microfone ou não? Todos estão me ouvindo? Prazer muito grande estar aqui, que Jesus possa estar ao nosso lado, em nossos corações, hoje e sempre. O tema para as nossas reflexões nesta noite é um tema intrigante. E para dar início às nossas reflexões, eu vou fazer um convite a todos vocês, inclusive para mim. Nós vamos rebobinar as nossas encarnações e nós vamos nos colocar há 2016 anos atrás. Combinado? Então nós não estamos em Rio Preto hoje, nós estamos vivendo na Galileia. Na Galileia, a época de Jesus. Jesus estava em Caná e deveria se encontrar com um daqueles que seriam um dos grandes pilares do cristianismo. Jesus havia de encontrar o seu fiel escudeiro, o seu grande amigo Pedro. Jesus estava em Caná, onde aconteceu o primeiro grande milagre. E Jesus deveria ir para o mar da Galileia, até a cidade de Cafarnaum. André, irmão de Pedro, ficou sabendo que Jesus estava por aquelas paragens e foi falando para Pedro: Pedro, conheci um homem, um jovem, que traz uma mensagem diferenciada. E nós precisamos ouvir o que esse homem tem para nos falar. Fala de amor de uma maneira diferente. Fala de esperança, fala de consolo, fala de respeito das pessoas, além de curar as chagas do corpo físico. Nós precisamos conhecer esse homem. E Jesus, então, ele desce de Caná até as margens do lago de Tiberíades, do mar da Galileia. E ali em Cafarnaum, ele observa um barco, bem próximo da margem daquele mar da Galileia. E aqueles dois irmãos vêm próximo de Jesus. Haviam pescado a noite toda. Haviam labutado a noite toda e não haviam pescado absolutamente nada. Jesus, nesse dia, faz um grande convite a esses dois irmãos. Ele se reporta a eles e convida: eu vos tornarei pescadores de homens e de almas. Naquele dia, no primeiro encontro com Pedro, Jesus dá um apelido àquele homem. E ao apelidar aquele homem, nós percebemos uma outra virtude naquele jovem. Era espirituoso. Chamou aquele jovem de pedra, de rocha, Kepas. Por que ele chamou aquele jovem de pedra? Eu acredito que ele deva ter tocado no corpo daquele jovem muito forte, a sua musculatura era aparente. E ao tocar aquele homem, com certeza, ele percebeu um homem muito forte. Nesse dia ele chama esse jovem de pedra, de Kepas. E o que nós vamos encontrar depois disso? O jovem Jesus, realizando
milagres, curas, ensinamentos que perduram aos tempos e que hoje servem para nós de exemplos, que nós todos podemos, se quisermos, seguir esses exemplos. 3 anos, aquele jovem escudeiro, aquele jovem viril, aquele jovem dedicado, Pedro, acompanhou o Mestre Jesus. E nós vamos encontrar Jesus andando por aquelas vielas rumo à crucificação. Jesus foi preso, condenado, morto e sepultado. Nos evangelhos, nós vamos encontrar 2 colocações que eu vou estudar um pouquinho para vir aqui comentar com vocês no momento oportuno. Se nós perguntássemos para qualquer um de nós quem era o grande traidor dos evangelhos, nós responderíamos: o traidor do evangelho. De quem? Vocês se lembram? Judas Iscariotes. Eu tenho minhas dúvidas, eu vou estudar um pouquinho mais. E algumas criaturas classificam a atitude de Pedro como sendo uma atitude covarde, que naquele momento, naquelas ruas, Pedro negou Jesus. Eu, Zelão, vou aprofundar os estudos, mas eu, Zelão, acredito que Jesus, em determinado momento, tenha chegado próximo daquele jovem, aquele amigo, aquele fiel escudeiro, e deva ter falado assim para ele: ó, se a gente se encontrar em algum momento, numa situação difícil, você fala que não me conhece. Não precisa falar que você é meu amigo, pode ficar tranquilo. E aí eu pergunto para vocês se lembram, assistiram ao filme Coração Valente? Vocês se lembram do filme? O que aconteceu lá no finalzinho? O artista do filme vai ser decapitado. 2 amigos estão ali no meio da multidão para assistir a decapitação do amigo. Eles estão com a túnica cobrindo o rosto. Por quê? Porque se não estivessem cobrindo o rosto, aquele povo daquele lugar ia verificar que aquelas 2 criaturas eram amigos daquele mártir. E não haveria, depois daquele momento, quem lutasse por liberdade. Com Jesus e Pedro, eu acredito que aconteceu a mesma coisa. Por quê? Porque se naquele momento, que era um momento de perseguição aos cristãos, qualquer um que falasse naquelas vielas que era amigo de Jesus, com certeza seria morto também, preso e depois crucificado. E Jesus tinha para esse amigo, para esse discípulo, para esse apóstolo, outras maravilhas, propósitos diferentes, não de morte, mas de continuidade do cristianismo. Jesus sabia que tudo já estava consumado, e sabia antes. Ele sabia antes, sabia de tudo que ia acontecer, sabia do fato que ia acontecer. Por isso eu vou estudar um pouquinho mais para rever essa história de traição e para rever essa história de ser um covarde, esse jovem chamado Pedro. Muito bem. 3 dias depois da morte de Jesus, Jesus começa a aparecer para pessoas. Primeiro aparece para uma mulher, depois começa a aparecer para os seus discípulos. O texto bíblico
fala do segundo encontro muito importante de Jesus com Pedro. Onde estava Pedro após a morte de Jesus? No terceiro dia, Pedro estava pescando. E aí a gente fala assim, meu Deus, com todo aquele ensinamento, presente em todas as ocasiões, 3 dias depois, já tinha sido feito o convite para ser o pescador de homens e almas. 3 dias depois, Jesus encontra com aquele jovem, e aquele jovem estava pescando. E eu acredito que Jesus foi dar um puxão de orelha em Pedro. Por quê? Por causa dos propósitos que Jesus tinha para aquele jovem. O diálogo de Jesus com Pedro. Onde nós estamos agora? Estamos em Rio Preto? Não. Nós continuamos lá há 2016 anos atrás. E aí nós vamos sentir a figura de Jesus conversando conosco. E hoje nós vamos tomar um nome diferente. Qual é o seu nome? Letícia. Hoje seu nome será Pedro Letícia. Para a gente se colocar no lugar de Pedro. Qual é o seu nome, jovem? Fábio. Hoje seu nome será Pedro Fábio. Combinado? Combinado. Qual é o seu nome? Pedro? É o Pedro. Você é de Vermelho, qual é o seu nome? Valdir? Valdir, hoje seu nome será? Pedro Valdir. E o meu nome hoje será Pedro Zelão. Combinado? Combinado. Jesus aqui, e nós à frente de Jesus. Vocês já tomaram um pito da mãe ou não? Já. Lá em casa, minha mãe, ela tem o hábito de me chamar de Zé. Em casa, ela não me chama de Zelão. Só quando ela tem que fazer referência para minhas sobrinhas netas, né? Ela fala, o vovô Zelão chegando, né? Para eles identificarem. Mas a minha mãe me chama de Zé. Quando está tudo certo, ela fala, Zé, vem cá, tá, vai, faz isso, né? Por que você não fez isso? Quando ela tem que me dar um pito mais ou menos, ela fala assim, Zé Ronaldo, vem aqui. Quando a coisa é um pouco mais séria, José Ronaldo. E eu já sei o tamanho e a extensão do pito que eu vou levar. Acontece isso com vocês ou não? Jesus fez muito pior com Pedro. Muito pior. Jesus fez assim, Jesus aqui e nós aqui, né? Pedro Letícia, Pedro Valdir, né? A gente está ali, na frente de Jesus. Jesus falou assim, Simão Pedro, filho de João, tu me amas? Por que ele fez essa pergunta? 3 dias depois ele estava pescando. Tudo que eles tinham combinado, tudo que ele tinha ouvido, tinha que ser diferente. Deveria ser diferente. Tu me amas? Mesmo? Mestre, é claro que eu te amo. Sou eu. Ele estava se aparecendo para Pedro. Depois de ter morrido. Sou eu, o seu amigo. É claro que eu te amo. E em seguida, Jesus novamente faz a mesma pergunta. Pedro, Simão Pedro, filho de João, tu me amas? E novamente, claro, mestre, é claro que eu te amo. Então você vai, nós já combinamos uma vez, então você vai e alimenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, a mesma pergunta.
Simão Pedro, filho de João, ou de Jonas em alguns dos evangelhos, tu me amas? Mestre, sou eu, teu amigo. É claro que eu te amo. Eu acredito, eu vou falar o que eu penso. Vocês já dirigiram Kombi? O câmbio da Kombi é uma coisa que você não sabe onde você pega para engatar. É uma coisa desse jeito. Eu acredito que os dois joelhos de Pedro tenham ficado do jeito de um câmbio de Kombi, né? Aquela coisa trêmulo. Ele estava diante do mestre dos mestres. E aquele mestre intimando: é claro que eu te amo, é claro que eu te amo. Então você vai e apacenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. Como será que Pedro entendeu isso? Porque o diálogo de Jesus, a gente observa que toda vez que ele tinha que conversar com as pessoas, ele se utilizava das coisas do meio, das coisas do cotidiano da pessoa. A ovelha, o barco, os peixes, a candeia, o alqueire, sempre falando coisas relacionadas com a pessoa que ele estava conversando, para que a pessoa pudesse então entender. Com Pedro foi do mesmo jeito. E o ponto que a gente destaca aí: Pedro era uma criatura bruta. A maneira de Pedro ser aquele homem era um pescador, um homem comum, não tinha nada de extraordinário, nada de extraordinário. Era uma criatura do povo, assim como nós. Pedro Valdir, Pedro Letícia, Pedro Zalão, uma criatura do povo, com todos os defeitos, com todas as enfermidades. E Jesus nesse dia trazendo informações diferentes para esse homem. Em que sentido? No sentido do que Jesus mais ensinou, no sentido da palavra amor. Que tipo de amor tinha aquele homem bruto? Um amor humano, um amor igual nós temos. Que tipo de amor que nós temos? Normalmente um amor egoísta. Normalmente um amor egoísta. Nós somos muito pobres ao amar. E poderia dizer assim, ó, nós amamos de uma maneira completamente equivocada. Completamente equivocada. Por quê? Vamos fazer uma análise? O meu filho, 15 anos. Meu filho tem 15 anos. O filho do meu vizinho também tem 15 anos. E os dois saem para a rua e cometem o mesmo tipo de ato ilícito. Cometem uma bobagem na rua. E aí nós vamos analisar com o que nós temos de melhor. Lá em casa nós temos uma régua para tratar do nosso filho. Que jeito que a gente mede? Com as nossas enfermidades. E aí a gente fala assim: coitado, ele não estava num dia muito bom. Talvez ele foi induzido por alguém a cometer esse ato. E a régua nossa fica sempre aqui, ó. Não sai daqui. Quando a gente vai fazer o comentário, o mesmo comentário, do mesmo ato ilícito, errado, do filho do vizinho, a gente começa até com uma ofensa. Até com uma ofensa. A toda a família dele. O que a gente fala? Também não tem berço. Onde estavam os pais para dar educação? E a gente começa a fazer os comentários, e aí a gente sabe o que a gente comenta do filho do outro.
Dá para imaginar o comentário da casa do outro para com o nosso filho? Talvez seja igual, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Outra coisa, algumas enfermidades que a gente acha que é o amor. Por exemplo, aqui em Rio Preto, eu acho que do Turvo para cá, eu acho que não tem muito. Mas para lá, pro lado de lá, acho que tem bastante. Gente ciumenta. Tem gente ciumenta aqui? Acho que não, né? Não muito, né? O que é o ciúme? Uma doença. Uma enfermidade. Que nós trazemos para as nossas vidas achando que faz parte do amor. E às vezes a gente fala assim, uma dosinha de ciúme é bom. É nada. Uma dosinha de enfermidade, que pode crescer com o passar dos tempos. E de uma maneira exagerada, leva pessoas a cometerem crimes, como a gente já está cansado de ver. Então nós amamos de uma maneira equivocada. E quando a gente ciumento fala que ama, né? Não porque eu fiz aquilo, porque eu amo. Vocês têm um aparelhinho agora, um aparelho novo, recente, chamado celular ou não? Tem? Quer fazer um teste? Só um teste. Né? Se o teu namorado, ou a tua namorada, ou o teu marido, ou a tua esposa, pegar esse celular uma vez por semana, por mês, ou tiver vontade de pegar esse aparelho para ver para quem você mandou mensagem, ou quem mandou mensagem para você, e ficar muito curioso e muito preocupado, tem aquela pontinha de ciúme já está instalada. Essa pontinha chama-se desconfiança. E desconfiança é contrário ao amor. Quem ama, confia. Não é assim que fala o Evangelho também? O amor de Jesus. Que tipo de amor que tinha aquele jovem, que ensinou aquele jovem, quando estava andando ao nosso lado? Um amor que a gente não entende. E que no Evangelho está escrito o quê? Quando a gente não entende esse tipo de amor, moral estranha. O Evangelho classifica como uma moral estranha. Que moral estranha é essa? Jesus, chega um dos escudeiros. Jesus, está ali fora sua mãe e seus irmãos. Mas nós estamos falando da presença de Jesus. Dá para a gente imaginar se alguém falasse assim: Jesus vai estar lá em Rio Preto, na Avenida Alfredo Teodoro de Oliveira, 2195, quarta-feira, 31 de agosto de 2016. O que ia acontecer aqui? Eu vou dizer para vocês. O aeroporto ia dar, os controladores de voo iam ficar muito preocupados, porque nunca ia ver tanto avião chegando. As estradas, o movimento, muita gente. Ia ter gente em pé até lá na avenida, lá embaixo, querendo chegar aqui. E quando a gente fala assim, a tua mãe está lá, ela está lá longe, querendo falar com você. Aí ele responde assim: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão essas criaturas que estão aqui do meu lado. Ou então que precisam de uma palavra amiga. Ou então que precisam ouvir. Ou então se fazerem ouvidas. Quem são os meus pais? E aí fica estranho para a gente. Por quê? Porque é um amor divino, um amor universal, que nós não conseguimos compreender. Então Jesus trouxe para Pedro
essa ideia desse amor, era sobre esse amor que Jesus queria conversar com Pedro. O que Jesus pedia quando ele falou: tu me amas? Então vai e apacenta, alimenta, acalma, escuta, ampara. Quando for material, dá o material. Mas de vez em quando a gente tem que dar a presença nossa. Só isso. E aí vem o maior ensinamento. Onde nós devemos praticar isso daí? Primeiro lugar, um lugar com 3 letras. Chama-se lar. Ou melhor, lá em casa. Lá em casa. Porque lá em casa estão as pessoas certas para que nós exercitemos esse amor. Aprendamos a amar essas criaturas para depois a gente amar as pessoas do lado de lá do muro. A minha mulher, ela fala assim: você lá no centro espírita é um anjo. Você deveria morar no centro. Aí eu falo para ela: tá olhando ali do lado, né? Olha de lado, só tem o toquinho da asa, né? Não tem a asa completa ainda, né? Nem toco não tem. Por quê? Porque na casa espírita a gente junta as mãos, fala de... Tem gente que fala manso na hora que vai falar de Jesus. Porque Jesus... Já ouviram isso? E a pessoa... né? E aqui no centro a gente é bom. Quando a gente tromba ali no dia a dia, eu sou o zelão. Daí eu tiro até a roupagem de Pedro, né? E eu sou o zelão. E o zelão é cheio de enfermidade ainda. Para anjo, tem anos-luz de distância. E o aprendizado é muito longo, porque a gente ainda não aprendeu aquela coisa chamada amor. Nós ainda criticamos, julgamos, falamos mal, tecemos comentários, né? Isso é coisa nossa. Enquanto a gente está aqui no centro, vamos falar do Evangelho, vamos falar do Livro dos Espíritos, da obra de Emmanuel, né? Aqui a gente faz tudo isso. Mas lá fora, eu me deparo com os grandes problemas meus. Quais são os meus grandes problemas? Os meus relacionamentos, a minha família, que eu acho difícil, e que de vez em quando eu falo assim: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não pedi para nascer aqui. De vez em quando a gente ouve isso: eu não pedi para nascer aqui. Ou então o filho da gente fala assim para a gente: você não é espírita? O senhor não é espírita? O que ele quer dizer com isso? Na hora que ele fala assim: o senhor não é espírita? Ele está querendo dizer o quê? Você não aprendeu nada. Tudo que você está falando, tudo que você está ouvindo, você não aprendeu nada. Hein, Pedro Zelão? Você não aprendeu nada. Vá e apacenta as ovelhas. Quem são as ovelhas? Todas aquelas criaturas que estão ao nosso redor. E o convite de Jesus é para que a gente saia da nossa zona de conforto. Qual que é a nossa zona de conforto? Tudo que dá prazer para a gente. Porque nós não sabemos administrar o nosso tempo. O nosso tempo, a gente joga ele pela janela. Tanto é que de vez em quando a gente se pega falando mais ou menos assim. Quando a gente olha para pessoas jovens, né? A gente olha para um jovem e fala assim: se eu tivesse... Quantos anos você tem? 25. Se eu tivesse a sua idade, com a experiência que eu tenho hoje, eu não ia fazer as barbaridades que eu fiz. Mas a coisa não é bem assim. A gente sabe que não é assim. Se eu tivesse 25 anos, talvez eu ia fazer as barbaridades que eu fiz de uma maneira diferente. Mas eu acho que eu ainda continuaria fazendo as barbaridades que eu fiz. Então,
Nós somos essas criaturas, sem máscaras, e às vezes colocamos aquelas caponas, né? Grande, né? Para enganar algumas pessoas. Pedro, continua o texto. Já estou terminando, viu, gente? Continua o texto. E Jesus aí faz mais uma advertência para o Pedro Zelão. Enquanto você é moço, você pode fazer o que você quer. Você tem disponibilidade, você tem força, pernas fortes, ombros largos, né? Você consegue. Quando você ficar velho, as pessoas vão te conduzir para onde você não quer ir. Enquanto você está podendo, faz as coisas enquanto você está podendo. E eu conheço pessoas com 13 anos, velhas, e conheço pessoas de 80 anos, jovens que tímido. Eu não sei como que é a vida de vocês, mas quando eu tinha meus 25 anos, eu olhava uma pessoa de 30, começou antes disso. Começou antes. Quando eu tinha meus 13, 14, eu queria chegar com 18 para tirar carta, né? Não via a hora. Tirei carta, aí eu achava que as pessoas de 25, 30 eram velhas. Aí quando eu fiz 30, eu achava que as pessoas de 57, que é a idade que eu tenho hoje, eram velhas. Hoje eu tenho 57 e acho que as pessoas que têm 80 são jovens. Por quê? Porque eu tenho esperança de chegar aos 80 dançando na terceira idade, né? Com vontade de viver. Isso é coisa de quem já passou dos 50. Porque a esperança nossa é essa agora. De ter força para ter um finalzinho de existência física, jovens. Entendendo as pessoas, por que elas pegam Pokémon. A gente fica tentando entender. A gente fica tentando entender por que eles fazem isso. Porque se nós tivéssemos os 16, 17, talvez estaríamos no mesmo lugar, tentando caçar Pokémon. Porque faz parte dessa etapa da vida. E hoje nós temos uma outra ideia, tentando caçar outras coisas. Então a gente precisa saber, entender, né, e ter noção do que é isso. Ser jovem e ser velho, ser moço e ser velho. Disse isso, dizendo isso, né? Ele está indicando com que tipo de morte glorificaria a Deus. No texto, se a gente analisar o texto, qual que é o tipo de morte melhor para nós? Uma morte quando nós continuamos trabalhando. Continuamos ativos. Mas que tipo de trabalho? É em favor do nosso próximo. Em favor do nosso crescimento moral, intelectual, espiritual, sem esquecer as criaturas que fazem parte dessa trajetória nossa. Depois de dizer isso, ele faz um outro convite. Segue-me. Pedros, segue-me. É fácil seguir Jesus? Se a gente pegar a cartilha, tem uma cartilha para seguir Jesus. Só existe uma cartilha para seguir Jesus. Chama-se Boa Nova. Chama-se Evangelho. Quando nós conseguirmos colocar o Evangelho em prática, nós estaremos seguindo Jesus. Pedro fez isso durante um tempo, depois dessa data. Durante 64 anos após essa data, Pedro fez o que Jesus pediu. Ele seguiu os ensinamentos. Ele começou a tratar com pessoas, levou alimento, abriu portas, emprestou ouvido. E como era perseguição aos cristãos, também foi preso. E ele e um outro grande discípulo de Jesus, quando não estavam presos, estavam evangelizando. O amigo Paulo, né?
Quando eles não estavam presos, mesmo presos, eles conseguiam evangelizar. Então fica o grande convite a todos nós, os Pedros de Rio Preto e região, que possamos seguir Jesus de uma maneira equilibrada, com as nossas potencialidades, sem máscaras, sem fantasias, sem ilusões. Muita paz a todos, obrigado por essa oportunidade, que Jesus possa continuar ao nosso lado, nos dando forças para que a gente possa seguir um rumo, uma trajetória saudável para as nossas existências. Muita paz a todos.